E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre adolescente. Vou falar um pouquinho. Então, o pai, você pai que está aqui, e às vezes você olha e pensa, meu Deus, era tão bonitinho, pequenininho, tão lindo, foi crescendo, e agora tem vergonha até de andar comigo, o que eu faço? Não, a gente vai conversar aqui um pouquinho. Eu já queria pedir para os meninos colocarem o tempo, colocar o nosso slide, para que a gente possa dar início. Então vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre a visão do adolescente, sobre a vida, sobre a família. Tá bom? Vamos lá, pode passar. Bom, olha que incrível, que foto bonita. Isso aqui é o nosso ministério de louvor dos adolescentes. Glória a Deus. Mas a primeira pergunta é, o que é a adolescência? A adolescência, aqui no Brasil, né, a faixa etária da adolescência, é instituído pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é isso? É uma lei de proteção ao menor. Ela estipula que o adolescente no Brasil tem de 12 a 18 anos de idade. Então, toda pessoa que tem de 12 a 18 anos de idade, ela se enquadra como um adolescente. Porém, quando nós olhamos um pouquinho para a ciência, pelos estudos que estão sendo feitos hoje em dia, a adolescência, ela se enquadra dos 12 aos 24 anos de idade. Por que até os 24 anos de idade? Tudo isso por uma questão social, uma questão socioeconômica. Então, por exemplo, aquela pessoa que nasce num lar, que nasce numa família, onde ela tem uma condição financeira um pouco mais elevada, ou então nasce numa família onde o pai e a mãe dão todo o conforto, assim como todos dão, ele tem uma tendência, se ele não tiver uma autonomia dentro de casa, ele vai criar uma tendência a ter uma dependência dos pais. Ou seja, ele vai chegar numa determinada idade, 18, 19, 20 anos, ele vai falar, poxa, eu estou na casa dos meus pais, tenho minhas contas pagas, tenho comida, tenho roupa lavada, não preciso me preocupar, estou no paraíso, aleluia. E por conta disso, desse pensamento e dessa forma que ele está sendo criado, sem se incomodar em se mexer, em conseguir um trabalho ou entrar numa faculdade, a maturidade dele demora um pouquinho para chegar, porque ele está num ambiente confortável. Mas esse estudo também mostra que quando você analisa uma família de baixa renda, uma família que não tem uma condição financeira tão elevada assim, e dentro de casa todos precisam cooperar com a renda familiar, você já observa uma maturidade um pouco maior. Então, aqui, quem aqui teve que trabalhar quando era adolescente? Gente, pra caramba. Você concorda que o seu nível de maturidade, ele chegou um pouco mais rápido do que dos outros? Porque quando você assume uma responsabilidade com 15 anos, 16 anos de idade, de ter que trabalhar, de ser comprometido com a renda da sua família, a tendência é que você gere dentro de você uma sensação de comprometimento. Então você vai pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa. Né? Quem aqui recebia o seu salário e você tirava uma parte para comprar um tênis e o resto você dava na mão do seu pai e da sua mãe? Bastante gente. E hoje todo mundo cresceu, todo mundo é adulto, tem sua casa, tem seu trabalho. Você olhando, talvez na época você pensava assim, caramba, eu trabalho e tenho que dar o dinheiro para meu pai e minha mãe, não acredito. Mas hoje você vai olhar para trás e vai falar, caramba, isso me ajudou muito. Construiu um caráter em mim. Então a adolescência, ela é mais ou menos isso. Em relação ao estatuto, a lei, ela tem uma faixa etária. Em relação à maturidade e a desenvolvimento, ela vai depender muito da situação socioeconômica. E os adolescentes de hoje, eles são muito motivados ao ambiente que eles estão. Por exemplo, se você pegar o adolescente de hoje em dia e pegar um adolescente de 20 anos atrás, 30 anos atrás, as ideias são diferentes. Porque o perfil do adolescente, ele vai ser construído baseado na sociedade que ele está. Baseado nos valores que são ditos no meio onde ele vive. Hoje, nós nos deparamos muito com a hipersexualização. Como assim?
Você vê uma propaganda na TV, você olha as redes sociais, você vai no Google, aonde você vai, existe alguma foto de nudez, existe algum vídeo que de uma maneira intrínseca te motiva a pensar na nudez, a pensar no sexo. Não é à toa que a gente observa hoje os índices de gravidez na adolescência arrebentando. Então existe uma hipersexualização. E tudo isso vai construir no adolescente de hoje em dia um pensamento diferente. Antigamente, né, há muitos anos atrás, 60, 70 anos atrás, na época do meu pai, por exemplo, não existia esse critério de adolescente. Todo mundo trabalhava, o cara fez lá. Meu pai ele era da roça, então com 7 anos de idade ele já estava na enxada. Então não existia isso. Hoje não, hoje a gente já tem o adolescente, a proteção à criança, a proteção ao menor de idade, ele não pode trabalhar, meu Deus, tadinho, vai cair a mão dele. Se ele lava a louça dentro de casa, é escravidão, vai denunciar, o que está acontecendo? Se você bater no seu filho, você é um agressor, e aí você está condenado a milhares de anos de cadeia. E o cara que é traficante vai ser solto. Então olha só, passa para mim, por favor. É onde entra a questão social. O adolescente ele tem uma pergunta na mente dele, e algo que eu ministrei ontem para eles. Qual o meu posicionamento no mundo? Por que eu estou aqui? O que eu devo fazer? Qual a minha identidade? Qual vai ser a faculdade que eu vou cursar? O porquê que eu tenho que ir para a escola? Será que eu sou popular na minha escola? Será que eu tenho amigos? Então ele busca se posicionar, achar qual que é a função dele no mundo, qual que é a função dele nos ambientes onde ele está. E por conta disso, ele sofre algumas pressões. Quais são as pressões? As de grupo. Então, se ele está num grupo onde todo mundo pressiona ele a executar uma ação, ele vai fazer aquilo. Como, por exemplo, em grupos de escola. Adolescentes que se sentem excluídos de um grupo, eles buscam ser aceitos por alguém. Sim ou não? Eles buscam ser aceitos por alguém. E a partir do momento que ele é bem aceito num grupo de amigos, independente do que eles fazem, ele vai querer repetir aquilo. Se dentro de casa ele não tem uma base de valores forte, ele vai buscar quem vai abraçar ele. Então, o amigo fala assim, é muito legal você fumar uma maconha. Vamos fumar maconha. Vamos encher a lata, vamos beber até cair. E aí ele tem 5 amigos falando isso, e ele não faz, alguns vão se sentir excluídos. E aí eles vão fazer, não porque eles gostam, não porque eles querem, mas porque eles querem se sentir parte daquele grupo. Eles querem se sentir aceitos. Mas o bom é que Jesus já nos aceitou, amém? Você não precisa buscar aceitação, porque você já é aceito. Então ele busca fazer parte daquele grupo. Ou bebendo, ou saindo, ou fazendo bagunça, ou tendo o mesmo pensamento que eles possuem. Por quê? Ele busca ser aceito. Isso tanto fora quanto dentro da igreja. Você já percebeu que quando você está lá seu filho, e a vida inteira ele andou de um jeito, vestia um determinado tipo de roupa, ouvia um determinado tipo de música, tinha gostos por programas musicais, e a partir do momento que ele começa a vincular as amizades, ele já começa a mudar. Aí você vê 5 adolescentes juntos, tá todo mundo vestido igual. Aí você vê, nossa, sua amiga, você vê 5 meninas, as 5 tá com a calça rasgada. Você vê os meninos, os 5 estão usando roupa de time. Ou 5 estão usando roupa da Marvel, do desenho. Então você identifica um padrão. Por quê? Porque ele quer se sentir aceito. E o grande problema é que muitos se envolvem em problemas por conta disso, porque eles querem se sentir aceito. No fundo, sabe que é errado. Sabe que é errado. Mas o fato de falar assim, caramba, olha, eles me apoiam. Fala mais alto, infelizmente. Passa para mim, por favor. E aí entra a família. E eu tenho 2 perguntas para iniciar com vocês em questão da família. Primeiro,
Qual é o filtro que você tem colocado na sua casa? O que você tem deixado entrar dentro do seu lar? Que tipo de programação? Que tipo de jogo? Que tipo de música? Às vezes vem o pai e a mãe, ai, porque a minha filha, ai, ela fica usando umas roupas, eu já falei para ela. Mas quem compra roupa para ela? Quem que permite ela comprar aquela roupa? Não, porque eu não sei mais o que fazer. Você sabe, você não faz, mas você sabe o que tem que fazer. Não é verdade? Quando eu era pequeno, eu gostava de videogame. Eu ainda gosto. E eu falava, pai, compra um videogame para mim. E meu pai podia comprar um videogame para mim. Só que ele falava que não ia comprar porque ia me atrapalhar nos estudos. Mesmo ele podendo comprar um videogame para mim. Eu não morri, estou aqui vivo, graças a Deus. Mas eu entendi o ponto dele. Eu entendi a preocupação dele. Eu entendi que por ele não ter concluído a escola, a preocupação dele era com que eu pudesse ter um futuro muito melhor. E eu compreendi isso. O problema é que hoje tem muitos pais, muitas famílias que, ai, meu filho quer tal coisa, tadinho, vou dar para ele. Não é problema você dar nada para o seu filho. E eu não sou pai, mas eu tenho um pai. E eu entendo que o pai e a mãe se preocupam em fazer o melhor e dar o melhor. E eu, quando tiver meu filho, com certeza vou fazer o melhor. O grande problema é quando você acha que as coisas que você dá para o seu filho está suprindo a sua posição como pai e mãe. Esse é o problema. Porque eu já atendi muito adolescente aqui na igreja, com condição financeira alta, que vinha reclamar de vazio, de não ser querido, de não ser amado, de não estar presente. E aí quando a gente ia procurar o pai e a mãe para sentar e conversar, ah, não, pô, mas eu já dou escola, já pago uma escola, já dou o celular, já pago o curso disso, já pago aquilo, já faço isso, já faço aquilo, tenho uma casa grande, tenho um computador, mas você tem tempo? Não, porque eu trabalho muito e é muito corrido. Qual foi a última vez que você assistiu um Netflix com seu filho? Não, é que eu não gosto muito de Netflix. E aí? E eu estou falando isso, eu não estou falando machismo, eu estou falando algo real, que aconteceu. E acontece frequentemente. E o grande problema é que, se você não tem em casa, você vai fazer o quê? Você vai buscar em algum lugar, não vai? E aí que entra o grande problema. São os grupos que vão aceitar o seu filho. Mas que grupo é esse? São aquelas pessoas que o seu filho vai dar mais atenção do que para você. São aquelas pessoas que vai chegar um momento que ele vai ficar mais trancado no quarto dele, no computador e no celular, do que com você um momento de família. Entende isso? Existe um documentário na Netflix, chama assim, o nome, né, é uma história real, mas chama Como Vender Drogas Online. É um documentário real, feito na Alemanha, e aconteceu em 2015, hoje o rapaz deve ter uns 26, 27 anos de idade, e é um documentário com ele. Quando ele era adolescente, ele era muito bom no computador, muito bom. E ele morava com a mãe e com o padrasto. Ele era tão bom no computador que ele começou a mexer na Dark Web, que é uma internet que é liberada só para quem sabe realmente mexer, para os hackers, para essas pessoas. E ele identificou que existia uma página de site que vendia drogas online. E ele olhou para aquilo e falou, nossa, dá para melhorar. E ele começou a vender. Ele não usava, ele não gastava o dinheiro que ele ganhava, ele não usava drogas e vivia como um adolescente normal. Ao final, ele criou um império. Um império. Só que ele vivia como alguém normal. A polícia foi atrás, descobriu onde ele morava depois de uns 2 anos. E a polícia achava que era uma quadrilha de pelo menos 50 pessoas, armadas pelo trabalho que ele fazia. E ele fazia tudo isso dentro do quarto. Dentro do quarto dele foram encontradas mais de 1 tonelada de droga. E por que eu estou falando isso? Durante mais de 1 ano, a mãe dele nunca entrou no quarto dele. Por isso ela nunca descobriu o que ele fazia. E dentro do quarto dele tinha máquina para embalar, tinha máquina para selar carta, as drogas estavam lá e a mãe dele nunca entrou no quarto dele. No documentário, quando estão conversando com ele e perguntando como ele fazia toda essa questão das vendas, ele fala com orgulho. Mas quando perguntam da família, ele muda o semblante totalmente. E aí perguntam, a sua mãe sabia?
ele muda totalmente o semblante dele e fala, não sabia. E já muda de assunto. Eu não estou falando que o seu filho vai virar um Pablo Escobar da vida, não estou falando isso. Mas eu estou dizendo que a família ela é a base. Às vezes o seu filho está fazendo algo que você nem sabe que ele está fazendo. Ele está passando por uma situação que você ainda não viu. Ah, mas o meu filho vive de blusa. Você já parou para sentar, perguntar o que está acontecendo com ele? Você já parou para perguntar se ele está tendo algum problema de autoestima? Se ele está tendo algum problema dentro de casa? Passa para mim, por favor. Então a família é a base. E aí existem as dores do adolescente, que é o posicionamento do mundo, que é a questão de querer namorar cedo, senão ele vai achar que ele vai morrer sozinho. Se eu achasse isso, eu tinha morrido. Fui namorar com a Juliana com 25 anos. Eu estava morto, já está enterrado, faz tempo. Mas ele entra com essas dores. Da questão da atenção, da questão de se sentir amado, de se sentir querido. E aí entra a questão do seguinte, os tipos de pessoas. Existem pessoas que elas precisam ser abraçadas constantemente. Existem pessoas que necessitam ouvir que são amadas com frequência. Mesmo que você fale que ame, ela saiba que você a ame, mas ela necessita que frequentemente você vá dar um abraço. Vem, nenenzinho da mamãe. Ah, mãe, para. Ele gosta, eu sei que ele gosta, não adianta. Vem, nenenzinho do papai e da mamãe. Existem outros que já tem uma outra linguagem do amor, que é o fato de você dar um presente. Ele sabe que ele é amado, ele sabe que é querido, mas quando você dá um presente, uau! Então existem essas dores. Uma outra coisa é, o adolescente, eu falo isso para eles são seres diferenciados, porque eles não são crianças, eles também não são adultos. Então eles são não identificados, não dá para saber o que é. Então, ele vive naquele dilema, eu sou adulto ou sou criança? Porque o pai vem e fala, você não é mais uma criança, você precisa crescer, vai arrumar a tua cama, vai lavar a louça, vai fazer isso, vai fazer aquilo, você tem que ser mais responsável, você vai ter que ser mais isso. Mas ao mesmo tempo, não faz isso não, deixa que eu faço para você. Não, deixa que eu faço, senão você vai se machucar. Ah, vou fazer comida aqui. Não mexe no fogão, pelo amor de Deus, você vai fazer dor no dedinho. Então ele é tratado de duas formas, como adulto e como criança. E aí entra naquele dilema, caramba, e aí? Aí vem aquela característica que é em todo adolescente a vida inteira, a busca da independência, de ser dono do próprio nariz, de não querer sair mais com o pai, de não querer que o pai leve na porta da escola e dê um beijinho, vai com Deus. Entende isso? Aí vem os pais, ai meu filho cresceu, meu Deus. Mas você compreende? O seu filho ele tem que começar a ter autonomia. Não de pegar o carro e ir sozinho, não. Mas arrumar a cama, saber acordar sozinho. Dá um despertador para ele. Olha que bênção. Funciona. Aprender a acordar sozinho. Saber quais são as responsabilidades que ele tem de escola. Então, com isso, você vai criar um adulto responsável. Um adulto que não vai ficar moscando por aí. Um adulto que vai saber ter atitude, vai saber tomar ações. Porque se você fizer tudo para ele, vai chegar uma hora que eu falo muito isso. Quando você é adolescente e você está de férias da escola, você é um estudante de férias. Quando você faz 18 anos e não estuda, você é vagabundo, porque você não trabalha. Você é desempregado, você entrou na estatística do Brasil. E aí muitos vão ficar acomodados. Então você tem que aprender a motivar. Não a pôr uma pressão, mas a dar autonomia para que ele consiga fazer as coisas sozinho. Marcar o médico dele sozinho, ir no médico. Entende isso? Às vezes a pessoa fala, não, mas eu fui criado de um jeito, quase meu pai me matava de bater. Não posso fazer isso com o meu bebê. O problema não é o que você vai fazer, o problema é que os outros podem fazer. A influência que os outros podem gerar em cima dele. Passa para mim, por favor. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que a gente falou aqui, vocês podem mandar uma mensagem no Instagram, no WhatsApp, para o pastor Leandro e para a Fran.
Tá bom? Eles vão ajudar vocês. Não, mas vocês podem mandar e a gente pode conversar sim. Tá bom? Deus abençoe, é isso.